Senhor, irmãos e amigos, boa noite a todos. Estaremos aqui dando início a mais uma noite do Café com Palavra. A palavra que nós iremos ministrar hoje está em Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo, capítulo de número 33. O tema da mensagem: a presença de Deus, a maior necessidade da igreja. A presença de Deus, a maior necessidade da igreja. Êxodo capítulo 33. Iremos ler apenas um versículo. O versículo que nós estaremos lendo é o versículo de número 15. Êxodo capítulo 33, versículo de número 15. A palavra do Senhor diz assim: Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Vou repetir. Êxodo capítulo 33, versículo de número 15. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. A maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus, é de Deus. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Podemos ver que a igreja contemporânea, ela mudou a sua ênfase. Podemos ver que a pregação moderna diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Mas o fim principal de Deus é glorificar o homem. O evangelho moderno ensina que é Deus quem está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Podemos ver que nós estamos vivendo dias onde o foco mudou. Não é mais Deus que é a medida e o fim de todas as coisas, mas o homem que é a medida de todas as coisas. Podemos ver que hoje o homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. As pessoas querem a salvação, mas não querem o Salvador. Querem os dons e não o doador. Querem as coisas e não Deus. Podemos ver que no passado, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo de Deus buscava. Deus apareceu para Moisés no deserto, numa sarça. E a glória de Deus se manifestou. E Moisés caiu com o rosto em terra. A presença de Deus revelou-se poderosamente no Egito e quebrou o poder dos deuses e o orgulho de Faraó. O povo foi liberto pelo sangue do Cordeiro e protegido pela presença de Deus na coluna de fogo e na coluna de nuvem. A nuvem, queridos, era o símbolo da presença de Deus. A presença de Deus dava direção de dia e proteção à noite. Mas só que a história vai dizer que houve um dia em que a presença de Deus foi embora do arraial de Israel.
o povo pecou e o pecado fez separação. O pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. Podemos ver que a maior tragédia do pecado é que ela afasta de nós a presença de Deus. Podemos ver que Deus disse para Josué que não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado no arraial de Israel. Podemos ver que quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, símbolo da presença de Deus, foi roubada e a glória de Israel, a presença de Deus, ela se apartou do povo. Podemos ver que no tempo do profeta Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, se afastou do templo, se afastou do monte, e o povo foi levado ao cativeiro. Há uma grande importância, queridos. Há uma grande importância da presença de Deus na igreja. Podemos ver que a igreja ela necessita desesperadamente da presença de Deus. Nossas vidas serão vazias, nossos cultos sem vida, nossas músicas sem unção e nossas mensagens mortas se Deus não estiver presente. Muitas vezes nós confundimos a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. Entenda isso aqui. Deus está em toda parte, mas Deus não está em toda parte como a sua presença manifesta. Quando Deus está entre o seu povo, isso é notório, como quando Jacó acordou em Betel. Muitas vezes, nós falamos para as pessoas que Deus está entre nós. Elas vêm e não vê Deus. Elas então chegam à conclusão que fazemos propaganda enganosa. Dissemos que tem pão na casa do pão, mas só temos fornos frios, prateleiras vazias e receitas de pão. Entende isso aqui, querido? Quando Deus se agrada de nós, podemos dizer como Josué e Caleb: se o Senhor se agradar de nós, podemos. Tem algo que está afastando a presença de Deus do meio do seu povo. O que está afastando a presença de Deus do meio do seu povo? É o pecado. Podemos ver que a impaciência levou o povo a buscar outro Deus. Êxodo 32, versículo 4. A Bíblia vai dizer que Arão fez um bezerro de ouro e eles passaram a adorar esse Deus. Eles entregaram-se à prática ostensiva de pecado, de bebedeira, de danças, e se rebelaram contra Deus. Eles abandonaram a Deus e depressa se desviaram do seu caminho. Por terem abandonado a Deus e se curvado diante de um ídolo, imediatamente sucumbiram na decadência moral. Arão, ele cede à pressão do povo para se desviar. E depois usa uma racionalização descabida. Isso está relatado em Êxodo 32, versículo 22, 23. E em Êxodo capítulo 32, versículo 24. E a Bíblia vai relatar que o pecado
vai provocar a ira de Deus contra o seu próprio povo. Podemos ver que Moisés, ele disse: quem é do Senhor, vem a mim. Moisés disse isso em Êxodo 32, versículo 26. Aos que andam com Deus e os que andam segundo seus próprios corações. Deus, ele intentou destruir o seu povo e começar uma nova nação. Mas é nesse momento que Moisés vai interceder pelo povo. E Deus o poupou. Mas Deus, ele disse em Êxodo 33, versículo 3, Deus disse para Moisés: eu não irei mais convosco. Deus disse isso para Moisés. E essa é a maior tragédia, queridos, que pode acontecer ao povo de Deus. É Deus se afastar dele. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não for conosco? E se Deus não for conosco? Deus disse para Moisés que iria se retirar. E de fato ele se retirou. A nuvem desapareceu. A coluna de fogo sumiu. Os sinais visíveis da presença de Deus desapareceram. A igreja estava fraca e seus membros caídos nos mesmos pecados do mundo, porque não vivem na presença de Deus. Por não viver na presença de Deus, amam o mundo, porque não deleitam na sublimidade do conhecimento de Cristo. E eles passam a ter prazer nos banquetes do mundo, porque não têm fome de Deus. Conhecem a respeito de Deus, mas não conhecem a Deus. É interessante que a necessidade de diagnosticar a causa do afastamento da presença de Deus. Tem hora que a gente tem que diagnosticar a causa do afastamento da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que os filhos de Israel se arrependeram. Êxodo 33, versículo 4 vai dizer isso, que os filhos de Israel se arrependeram. Eles odiaram o que tinha feito, desprezaram-se por isso. Eles compreenderam que havia trazido tragédia sobre suas cabeças. Eles compreenderam a gravidade do seu pecado diante de Deus. Quero que você entenda isso aqui. O pecado, ele traz vergonha e opróbrio sobre nós. O pecado, ele ofende a santidade de Deus. O pecado, ele provoca a ira de Deus. Quando o povo redimido de Deus se rebela e peca contra Deus, isso vai se tornar o quê? Isso vai se tornar uma calamidade. Hoje, temos uma visão superficial da malignidade do pecado. Estamos nos acostumando com o pecado, nem mesmo sentindo saudade de Deus. Não sentimos fome de Deus, nem tornamos que a glória de Deus se apartou de nós, nem notamos que a glória de Deus se apartou de nós.
Estamos vivendo dias que nem sentimos falta da presença de Deus entre nós. Então nós precisamos ter consciência que é por causa do pecado que Deus está se retirando do meio do seu povo. Entende isso aqui, irmão? O Deus que fizera milagres tremendos, arrancando-os com mão poderosa do Egito, triunfando sobre seus deuses, sobre Faraó e seus cavaleiros, abrindo o mar vermelho, não estava mais com ele. Isso os encheu de desalento, isso os alarmou e os levou a prantear. Entende isso aqui? Não há nada mais sério do que estar sem a presença de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Não há nada mais sério do que estar sem a presença de Deus. As bênçãos de Deus sem o Deus da bênção não tem valor. Canaã sem Deus não tem valor. A terra que manda leite e mel sem Deus não tem valor. A posse da terra sem Deus não tem valor. A comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna. A igreja, entende isso aqui, irmão? A igreja pode ter prosperidade, influência, dinheiro, influência na sociedade, mas Deus está presente? Sua glória está entre nós? Canaã não nos interessa sem Deus. O que precisamos mais do que a água para matar a nossa sede é da presença de Deus. Podemos ver no Salmo 42, verso 1. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Irmão, ouvinte, se queremos a presença de Deus em nossa igreja, precisa ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Foram esses adornos que os havia levado à queda. A simples lembrança era odiosa. Deus disse, foi Deus que disse, desponja-se deles, e eles o fizeram. Se queremos a presença de Deus, precisamos nos despojar de coisas que ofendem a santidade de Deus. Deus disse para Jacó, tira as roupas contaminadas, lave as mãos sujas e jogue fora os ídolos. Deus disse para Josué, tire as coisas contaminadas do arraial. Elias, o grande profeta, ele removeu o Baal, que se interpunha entre o povo e as torrentes de água. Nós precisamos chorar pelo pecado e abandonar o pecado. Nada pode, querido, nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja. Podemos ver em Êxodo 33, verso 2, que Deus prometeu ao povo enviar o seu anjo. É uma coisa maravilhosa ter um anjo do Senhor acampado ao nosso redor, porque a Bíblia diz que eles são ministros de Deus em nosso favor. Mas Moisés queria Deus, e não apenas o anjo de Deus. Entende isso aqui? Não há substitutos para a presença de Deus no meio da igreja. Podemos ver em Êxodo capítulo 33, verso 2, que Deus prometeu a eles vitória. Deus prometeu a eles desalojar os povos da terra. Eles teriam vitória contra os seus inimigos, mas não comunhão com Deus. E o interessante é que Moisés não queria apenas vitória,
Ele queria Deus. Ele não queria apenas bênção. Ele queria o abençoador. Porque ele entendeu que Canaã sem Deus é terra estranha. Então nada pode substituir Deus em nossas vidas. Agora você pode estar me perguntando como buscar de volta a presença de Deus no meio do povo. A Bíblia vai dizer em Êxodo 33, verso 7, que Moisés sente o fardo e retira-se para orar. Irmãos, a restauração da igreja começa quando os líderes sentem sobre si o fardo da oração. A restauração da igreja começa quando alguém rompe o estado de liturgia e começa a buscar a Deus em oração. Podemos ver que foi assim na história. Sempre que um homem, um grupo, se consagrou à oração e começou a buscar a Deus fervorosamente, houve restauração. Sem oração, queridos, a igreja não tem poder. Sem oração, os corações não se derretem. Sem oração, a Shekinah da glória de Deus não desce sobre o povo. Não basta apenas deixar o pecado. É preciso ansiar ardentemente pela volta da presença de Deus. Êxodo capítulo 33, versículos 7 e 8 vai falar isso. Moisés, queridos, ele estava ansioso para que a presença de Deus retornasse. Assim ele mesmo, ele estabeleceu um lugar de oração. Ele não pressionou, era algo espontâneo. Não houve pressão, isso foi involuntariamente. Êxodo 33, verso 7. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação. Nem todos foram à tenda da congregação, mas houve pessoas que sentiram o mesmo fardo que Moisés sentiu e foram buscar a presença de Deus. É importante notar que eles não se contentaram em orar em suas próprias tendas. Eles tinham um lugar específico para se reunir em oração. Nós precisamos nos reunir para orar. A igreja primitiva orava nos lares e também no templo. Outros não foram à tenda para orar, mas viram os que tinham fome da presença de Deus entrando na tenda. Não espere, querido, que toda a igreja venha orar. Venha você e verá que todos serão impactados. Como Moisés orava? Moisés buscava a Deus continuamente. Ele era um homem de oração. Ele costumava tomar a tenda e armá-la para si fora do arraial. Mesmo diante da crise espiritual do povo, ele mantinha a sua vida íntima de oração. Deus falava com Moisés face a face. Moisés, ele tinha intimidade com Deus. Na oração, não somente Moisés falava com Deus, mas Deus também falava com Moisés. Oração, querido, não é um monólogo. Oração é um diálogo com Deus. Por que Moisés orava? Ele quer conhecer a Deus na intimidade. Ele agora está orando para restabelecer a honra da igreja. Ele está orando porque ele quer mais de Deus para a sua vida e para o seu povo. Moisés está orando porque ele quer mais de Deus para a sua vida e para o seu povo. Ele está orando porque ele quer ver a glória de Deus. Depois de Moisés orar,
a presença de Deus vai voltar sobre o povo. Quando Moisés se separou para buscar a Deus, e o povo também foi buscar a Deus, a Bíblia vai dizer em Êxodo 33:9, que a nuvem da presença de Deus veio sobre a tenda da congregação. Quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar a Deus nas suas tendas. Eu quero que você entenda, a oração muda as coisas. Deus havia dito que sua presença não iria com o povo, mas quando o povo se arrependeu e orou e buscou a Deus, Deus lhe disse: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando a presença de Deus é restaurada, o povo quer mais de Deus. Quando a presença de Deus é restaurada, desejamos ansiosamente ver a glória de Deus. Eu quero concluir esta mensagem dizendo: o sinal da presença de Deus que tinha ido embora volta. E quando a presença volta, a igreja é restaurada. Quando há uma manifestação da presença de Deus em seu meio. Quando a presença de Deus desce no meio da igreja, automaticamente a igreja é restaurada. E a igreja vai voltar a uma nova vitalidade. Quando a presença de Deus está na igreja, a adoração torna-se viva. As orações se tornam fervorosas. Quando a coluna cobre a tenda, os corações se dobram nos lares. A glória de Deus foi manifestada em Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Olha o que diz Mateus 28:20. E ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui. Ele está entre nós. Ele está em nós. Que nós possamos o adorá-lo. Que nós possamos sentir a sua glória. Que nós possamos sentir a sua presença em nossas vidas. Lembra-te, a maior necessidade da igreja é a presença de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e compartilhe esta mensagem para que outras vidas possam ser abençoadas. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui novamente para vos trazer mais uma poderosa palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.